A oração é o ponto alto da vida cristã. Que a paz seja convosco. Boa tarde, meus irmãos. A oração é o paradigma e a experiência mais maravilhosa que temos com o Criador. Mas em determinados momentos, quando temos uma vida no altar, e por alguns instantes ou por algum esquecimento deixamos de orar, coisas desagradáveis acontecem na nossa vida e nós podemos até prejudicar os que estão à nossa volta. Quando Abraão chegou a Canaã, e eu acredito que durante todo o percurso, ele era, segundo a palavra de Deus, e é verdade, um construtor de altar. Até eu já falei aqui em vídeos anteriores. E nós sabemos que Abraão, onde chegava, erguia um altar e orava e clamava ao Senhor. Ou seja, tinha uma vida de comunhão e intercessão. Mas, e quando Abraão deixou de orar? O que aconteceu? Aqui eu frisarei alguns pontos como essencial na vida do cristão a oração. Abraão era íntimo de Deus, conversava com ele, falava com ele, recebeu promessas maravilhosas que foram cumpridas e estão sendo cumpridas até hoje, mas falhou em alguns momentos. Quando Abraão deixou de orar para ouvir a voz de Sara, o que aconteceu? Nasceu um filho, por nome Ismael, que deu origem aos ismaelitas, os árabes atuais. Mas o grande problema não foi só Sara ter tido um filho, porque Abraão ouviu a voz de Sara e ele tinha que ouvir a voz de Deus. Então nasceu Ismael. Mas o grande problema do nascimento de Ismael foi a rivalidade que ficou entre os ismaelitas e os israelitas, que perduram até hoje, está lá em Gálatas capítulo 6. Paulo fala dessa rivalidade. Quando Abraão chegou ao rei Abimeleque, Abraão mentiu. Ele mentiu quando falou que não era casado com Sara. Mas ele não mentiu quando Sara disse que Sara era sua irmã, porque Sara realmente era sua irmã. Ali Abraão mais uma vez deixou de orar e buscar a direção de Deus. Ouviu a sua própria voz, contou a sua própria história e o rei Abimeleque o recebeu de braços abertos. E em sonhos à noite o Senhor apareceu a Abimeleque e o repreendeu, dizendo que ele seria castigado e morto porque estava com a esposa que não era dele. Abimeleque conversou com Abraão e Abraão contou toda a verdade, porque alegou que tinha temor do rei matá-lo para ficar com a esposa dele. Mas não era assim que Abraão deveria ter agido. Abraão deveria ter falado a verdade, buscado experiência com o Senhor, como ele já tinha a vida de oração. E o Senhor castigou toda a família de Abimeleque, todo o seu reino, tornando as mulheres estéreis. E aí Abraão intercedeu, quer dizer, ele abriu uma nova dimensão na oração naquele momento, né? Que era desconhecido, que é a intercessão, interceder por alguém. E o bonito é que o Senhor ouviu a oração e aquele povo foi sarado. Quando chegou ao Egito,
Abraão também cometeu o mesmo erro. Mas eu não vou me reportar aqui ao Egito. Eu quero me reportar à questão do filho de Agar, Ismael, e a questão do rei Abimeleque, porque ele foi castigado. E foi falta de oração. Por isso, meus irmãos, nós temos que orar sempre. A oração é o ponto alto, é o ponto mais íntimo do ser humano, é a essência do nosso encontro e da nossa particularidade com Deus. Não deixe de orar, amado irmão. Abraão tinha uma vida no altar, mas no momento em que não orou, cometeu falhas graves. E Abraão é o pai da fé. Ele esteve nas alturas com Deus, mas falhou. Essa é a nossa humanidade. É por isso que não devemos acusar, porque o pecado de Adão gerou toda essa celeuma. Abraão, um homem de fé, o pai da fé, um homem que obedeceu a Deus em todos os seus chamados, que acreditou, que conversou, que intercedeu por Sodoma e Gomorra, era um intercessor. Abraão abriu a dimensão da oração na intercessão, assim como Moisés também tornou-se um intercessor por Israel pela sua rebeldia no deserto. Mas Abraão falhou. Eu posso falhar. Você pode falhar. Mas tem que fazer o que Abraão fez. Se arrependeu, orou por aquele povo e toda a família de Abimeleque foi sarada e as mulheres tiveram suas madres abertas porque se tornaram estéril. Para finalizar, era comum no Antigo Oriente Próximo, quando alguém chegava a uma cidade e pedia apoio de moradia para o rei, ele dá a irmã mais velha como oferta. Lamentavelmente, mas era a cultura daquele povo. A cultura era daquela forma. Nós estamos vendo aí a novela Gênesis e nós estamos vendo que uma sacerdotisa tinha que ter um casamento real. Ora, como é que eu sou um sacerdote? Como é que eu vou interceder pelo meu povo? E meu sacerdote começa com eu tendo um relacionamento totalmente longe da realidade daquilo que é pré-estabelecido. Muitos julgam que a lei só foi criada no deserto, mas o que nós podemos ver no caso de Abraão no Egito e Abraão com Abimeleque, o adultério era proibido por Deus. Deus sempre suportou a humanidade, permitiu certas coisas por causa da sua misericórdia, da sua bondade e do seu amor infinito. Mas o homem sempre está rede a Deus. Sejamos, pois, como Abraão, fortes na fé, fortes na oração, acreditando que o nosso Deus sempre vai nos providenciar livramento. Mas não podemos esquecer que somos humanos e que somos falhos e que, como Abraão, podemos também falhar. Então, meus amados, tenham todos uma boa tarde, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.